Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o selim, o banco da bicicleta. Um assunto importante para aquelas pessoas que tiveram um problema de quadril e estão retornando à atividade física. Muitas dessas pessoas deixam de pedalar porque tiveram uma escolha inadequada do banco. Ou ficam assadas, ou têm dor para pedalar por causa do banco. Para conversar com a gente sobre esse assunto, de novo, o professor Milton Della Justina, que sabe barbaridades sobre esse assunto, vai nos ajudar. Como vai, Della? Tudo bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre bancos e selins da bicicleta? Oi, Contreras. Hoje vamos falar sobre banco, que é realmente um componente que mais incomoda desde o iniciante até o atleta profissional. O porquê disso? É que cada um de nós tem um formato, uma largura e também a musculatura do glúteo que interfere no selim, né? E isso gerou um estudo da Universidade de Colônia, que a gente vai apresentar depois, para encontrar o banco ideal para cada um dos usuários. Para facilitar a explicação dela, isso aqui é uma pelve, vocês estão vendo de frente, e aqui estão os isquios, esses dois ossinhos aqui, e é em cima desses ossos que nós sentamos. Se nós olharmos por trás, aqui está o sacro, aqui está o cóccix. Nós não sentamos no cóccix, nós sentamos nos isquios. Dá para ver direitinho aqui, ó. Então, a distância dos isquios é essa aqui. Bom, quando o cliente chega para selecionar um banco, a primeira coisa que se faz é sentar aqui nesse gel, onde faz a marcação do isquio, né? A gente toma a leitura da medida, né? Para ver em qual dos níveis está o isquio, para depois encontrar a largura ideal para o banco, levando-se em conta também a posição que ele vai adotar. Bom, conhecendo a medida de largura dos isquios, a gente sabe se é estreito, médio ou largo, a gente passa por uma segunda posição, né? Qual a posição adotada na bicicleta, né? Uma posição atlética, que vai até uns 45 graus, a moderada em torno de 60, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou a posição relaxada, que o usuário da bicicleta anda na vertical. Lembrando que o nosso aparelho de sentar é um triângulo perpendicular ao solo, quando está nessa posição, os isquios é que mandam. Conforme vai abaixando, o selim vai tendo que se estreitar para não ter problema entre pernas, né? Então vai diminuindo também. E aí a gente mostra, depois dessa leitura, qual o banco ideal segundo esse estudo da Universidade de Colônia, na Alemanha. Bom, depois das tomadas de medida dos isquios e já sabendo da posição que a pessoa usa na sua bicicleta, a gente vem propriamente dito para a seleção do selim. Então, se é o atlético, as três posições de acordo com a medida do isquio. No moderado, a mesma coisa, as três posições conforme a largura do isquio. E depois no relaxado, mais largo por ser exatamente a largura do isquio que interessa na posição. O porquê dessa diferença? É que quando estamos pedalando mais em posição vertical, o que manda é o isquio. Como o nosso aparelho de sentar é perpendicular ao solo, né? Nós temos os isquios lá atrás e o pubis na frente um pouco mais abaixado. Então, conforme vai abaixando, o selim também vai estreitando, né? Por isso que atleta de estrada, por exemplo, de ciclismo de estrada, a maioria usa os selins bem mais estreitos, porque não precisa, se fosse mais largo, iria dar aquele incômodo entre pernas, né? E quando a pessoa está usando uma posição mais vertical, ela realmente precisa de um banco mais alto, porque apoia apenas nos isquios.
Essa é a grande diferença dos extremos. E o formato também de acordo com a quantidade de massa muscular que se tenha nos glúteos. Dela, o pessoal quando começa a pedalar um pouquinho mais, numa intensidade maior, procura bancos mais estreitos e muitas vezes estreitos demais e começam a ter problema. Por quê? Usando um cilindro estreito demais, instintivamente o corpo vai querer girar sobre ele para poder ter apoio. E isso vai acabar dando problema de coluna e uma posição de pedalada diferente. A perna começa a ter, daqui a pouco, começa a ter rotação de quadril. E aí vai ter outros problemas maiores que vai lá na sua especialidade. Bom, além das características que a gente falou anteriormente, mais algumas dicas aqui na prática com os cilindros comuns. Quando é atleta, que ele fica muitas horas em cima do cilindro, ele não pode ter muita forração, porque senão aquece demais a região glútea. Inclusive tem as furações, né, o banco vazado, como a gente fala, que ajuda nessa refrigeração. Aquela história de proteção da próstata é muita falácia, porque na verdade os canais e os vasos eles passam a 1 centímetro do centro do corpo humano. Então, na hora de sentar, ele acabaria fechando e prejudicando ainda mais. Então, não é por isso, é para refrigeração. E isso a gente vai encontrar em bancos de pessoas também normais, dito assim, que são as pessoas que andam lazer, andam urbano, que não ficam tantas horas sobre o cilindro, então precisa de uma forração mais macia. E se ela fica um pouco mais tempo, o ideal também é a furação para ajudar na refrigeração. Agora, se não é uma pessoa que anda tanto e o conforto é fundamental, né? Aí nós temos uns cilindros também com forração de um gel de alta qualidade, né? Muito macio, mas que se fosse utilizar por 4, 5 horas seguidas, ele acabaria prejudicando também. Então tem que ser levado em conta sempre onde vai usar, quanto vai usar e o tipo da pessoa, pela formação também do banco. Mais uma vez, obrigado dela pela participação. E agora não tem desculpa para você deixar a bicicleta encostada na garagem, ou ter dor para pedalar. Tem várias opções, assistam os vídeos que acho que tem uma explicação muito clara das opções que você tem. Qualquer dúvida, procure o seu médico, procure um consultor de bicicleta na sua cidade, que certamente você vai encontrar um equipamento adequado para que você possa praticar esse esporte. Continuem com a gente e boa pedalada! Valeu, Contreira. Obrigado e até a próxima.